Bom dia, boa tarde, boa noite, quiçá, boa madrugada, independentemente do horário que você esteja assistindo. Ou seja, um bom agora para todos nós, porque por algum motivo secreto da natureza, até que ele não seja mais secreto, a energia desse momento nos atraiu até aqui. Aqui quem fala com vocês é Bruno Raoni, e vamos para mais uma live de segunda-feira. Olha só, o pessoal já está avisado que começamos a nossa live. E bom agora, boa noite, Marinette, show de bola. E hoje vamos falar de um tema intrigante, né? Intrigante. Porém, como sempre, caso você esteja assistindo essa live no YouTube, dá um joinha, que o YouTube entende que você está gostando e mostra para mais pessoas. Se não está inscrito no canal, inscreve no canal, porque também o YouTube acha mais legal ainda. E você vai ficar por dentro dos nossos vídeos, das lives que a gente posta, né? Se você está no Instagram, então você clica aqui do lado, no coraçãozinho, porque o Instagram entende que ele é super legal e mostra para mais pessoas também. E você também pode clicar aqui do lado no aviãozinho e mandar essa live para os seus amigos, para os seus inimigos também, né? Porque aí já perdoa, já libera, fica mais leve na vida. Então, show de bola, é isso aí. Vamos para o nosso tema, né? Nosso tema é um tema intrigante, né? Um tema que é explicar o inexplicável, né? Então, o assunto, né? Eu até coloquei ele aqui para eu lembrar, né? Para eu ler ipsis literis aqui qual que é o nosso assunto. Eu superior, alma, centelha divina e a expansão da consciência. Então, eu superior, alma, centelha divina, meio que sinônimo, né? Para o que a gente está se propondo. Quando você estuda profundamente e de forma extensa as literaturas espiritualistas, você percebe, né, você chega a uma espécie de conclusão de que isso é meio que a mesma coisa. Né? O superior, alma, centelha divina, mônada, espírito, é tudo meio que a mesma coisa. Eu acho que não é, né? Mas assim, para efeito didático, né? Porque cada coisa dessa ela tem a sua particularidade, tem a sua nuance, né? Tem a sua questão técnica, digamos assim, né? Então, o que é o eu superior? O eu superior é a alma. Pode ser a alma, mas às vezes o seu eu superior está no nível da mônada. Às vezes o seu eu superior está no nível da supramônada. Então, o eu superior não necessariamente é a alma. E a alma é a centelha divina? Não, também não é bem que a centelha divina, porque a centelha divina estaria mais para o espírito, que é aquele ponto dentro de cada um que está conectado com a fonte da criação e que é a origem da vida, né? É a origem da energia vital, é a origem da consciência, não é nem a própria consciência, é a origem da consciência, né? E a expansão da consciência, então o que seria a consciência, né? A consciência seria, né? Seria uma espécie de, como se fosse, imagina ilustrativamente, que a consciência é uma bola, então a consciência ela é a borda da bola e ela é o preenchimento da bola. Então a consciência é tudo aquilo que nos conecta com o cosmo, com o universo, com a vida, né? E no centro dessa consciência, então, estaria a centelha divina. A alma seria aquele programa divino, inteligente, que coordena e comanda esse processo da consciência, da expressão da consciência. A alma é o ser, digamos assim, por falta de uma palavra mais adequada para esse momento. Então a alma seria o próprio ser que expande, que ganha complexidade através do processo consciencial, da experiência da consciência. O eu superior, então, seria aquele estado de consciência
mais elevado que está comandando e organizando todo esse processo que acontece dele para baixo. E a centelha divina também está e perpassa pelo próprio eu superior. Bem, mas isso que eu estou falando são questões puramente e meramente intelectuais e não é consenso. Então, isso do jeito que eu falei, você não vai ver em lugar nenhum, porque isso é uma conclusão que eu tirei ao longo de anos e anos de estudo e reflexões e conversa a respeito do assunto. E esses conceitos intelectuais, eles vão te ajudar exclusivamente, diria eu, a dar um primeiro passo. Vão te ajudar simplesmente a organizar algumas ideias para que você economize um certo tempo na hora que você for abordar alguns conceitos de forma intelectual, de forma racional. Mas, para além desses conceitos intelectuais, eu quero, já falei aqui, esse viés um pouco mais intelectual, que nem foi muito, foi só um pouquinho para a gente refletir um pouco, para introduzir esse assunto. Mas eu quero trazer mesmo uma perspectiva mais reflexiva, uma perspectiva mais intuitiva, uma perspectiva também mais prática, de forma que isso faça sentido para você no seu dia a dia. Então, eu agora vou converter eu superior, alma e centelha divina, e vou juntar tudo isso e vou converter isso em algo que eu vou chamar de mestre interior ou de professor interno. Eu gosto de mestre interior. Eu gosto disso. Por quê? Porque a gente usa o arquétipo do mestre, o arquétipo do guru. Guru significa exclusivamente, traduzindo para um bom português, aquele que mostra o caminho. Isso é o significado da palavra guru, quando você traduz do sânscrito, acho que é sânscrito mesmo, para o português, ele significa basicamente aquele que mostra o caminho. Então isso é o que significa guru, que também é sinônimo de mestre. Então o seu mestre interior, o seu guru interior. Por que eu gosto dessa terminologia? Porque todo mundo não, todo mundo é muita gente, né? Mas eu diria que boa parte das pessoas, em especial pessoas que estão nesse caminho da espiritualidade, ou, melhor dizendo, nesse caminho do aprendiz de espiritualidade, aprendiz metafísico, fugiu a palavra. Rapaz, me deu um branco gigantesco aqui agora na palavra. Aprendiz do caminho, putz, nossa, enfim. Eu, aluno de espiritualidade avançado. Pessoas que estão no caminho, que se colocam, se dispõem a estar na condição de um aluno avançado de espiritualidade ou um aluno de espiritualidade avançado, ele normalmente entrou em contato com muitas culturas e muitas vertentes filosóficas, religiosas, espiritualistas e etc. E em todas elas tem um mestre, né? Todas elas têm um mestre. Então você tem o mestre Jesus, você tem o mestre Buda, você tem o mestre Krishna, você tem o mestre Maomé, mestre Sócrates, mestre Lao Tse, mestre Epíteto, mestre Confúcio, mestre e outros mestres, né? Vários e vários e vários mestres, né? E aí, por infinitas questões, que a gente não vai entrar no mérito agora, né? Muitas pessoas acabam também, por ego, por vaidade mesmo, se colocando na condição de mestre que ainda não é. Vendendo e oferecendo ilusões e facilidades em um caminho para aqueles que
são mais ingênuos, mais desavisados e ou mais preguiçosos. Porque no caminho da expansão da consciência, dessa jornada espiritual, não existe atalho. Não existe alguém te carregar para te levar num lugar. Esse caminho ele é trilhado exclusivamente por aquele que trilha o próprio caminho, né? Então, e como o ser humano ele é um gênio da preguiça e da zona de conforto, então qualquer um que aparece oferecendo um caminho mais fácil, então ele tem ali 95% de possibilidade, não vou nem dizer 95%, vai, não estou sendo muito rigoroso, 87% de probabilidade de que ele vai conseguir os seus adeptos, né? Então todo mundo busca um mestre, né? Um mestre lá fora, um mestre. E aí, a depender do mestre, né? A depender do que aquele mestre oferece, e a depender da forma, e a depender dos conteúdos internos daquele aluno, ele vai escolher um ou outro. Bem, passam-se os séculos, passam-se os milênios, cá estamos nós, dia 24 de junho de 2024. E eu estou convidando vocês a pararem de seguir qualquer pessoa, qualquer mestre, qualquer guru que você entenda que você tenha colocado na condição de mestre, independentemente de quem seja. E você comece a se conectar e a dar ouvidos a uma voz silenciosa interior dentro de você, que é o que eu estou chamando de mestre interior. Todos os mestres fora, o máximo que eles vão te ajudar é a te conectar com o seu mestre interior. Qualquer mestre que diga que ele vai te salvar, ele se equivocou. Isso eu afirmo. Antes que vocês me perguntem, então eu já digo, mas Bruno, e Jesus, que afirmou que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Aspas para Jesus. Beleza, ele disse isso, mas ele disse outras coisas também. Ele disse, vós sois deuses. Ele disse, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai, não peques mais, para que não suceda algo pior. Ou seja, ele disse também que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para aquela montanha sair daqui para ali, ela se moveria, né? Então, o próprio Jesus, ele disse que nós temos, ele falou outra coisa que ele disse, aquilo que eu faço, podeis fazer e muito mais. Então, ele que foi o grande mestre dos mestres, ele apontou o caminho, né? O caminho da consciência crística. Então, quando ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não era eu, a pessoa encarnada, aquele corpo de carne e osso. Não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer eu, enquanto consciência crística. Ou melhor dizendo, a consciência crística que se manifesta através de mim, é o caminho, a verdade e a vida. E essa consciência crística, ela está disponível para todos nós. Temos essa consciência crística em nós. Todos nós temos a possibilidade, isso é um potencial que ele pode se concretizar ou não na sua vida, a depender da sua intenção, a depender da sua busca, a depender da sua disposição em se sacrificar, o seu eu pessoal, o seu eu egoísta, o seu eu concreto, em função de se tornar um veículo da consciência crística que está disponível para todos os habitantes deste planeta, né, em todos os planos, né? Então é isso que Jesus quis dizer, né? Ele veio para nos mostrar que é possível nós acessarmos os níveis de consciência crísticos, né? O único pré-requisito é a disposição em se entregar 100%
né, entregar os seus desejos pessoais 100% para a sua própria alma, para o seu próprio superior, para a sua própria consciência, né, nesse processo de expansão de consciência. Então, esse é o convite, né? Esse é uma reflexão, um convite que eu faço para você escutar esse mestre interior, para você se dispor a ouvir a voz silenciosa que te incita a seguir um caminho que você já sabe qual é, mas que em 99% das vezes ele é desconfortável, porque ele vai te convidar a fazer coisas que você não quer fazer, porque ele vai te tirar da sua zona de conforto. Então, o próprio Jesus, né, tem aquela passagem, pouco antes dele, que ele, né, acredita-se, né, eu pelo menos também acredito nisso, que ele já sabia qual seria o encaminhamento, que ele seria crucificado, padeceria de tudo aquilo. E aí tem aquela famosa passagem, né, onde ele sobe lá no morro para fazer uma oração e pede: Pai, livra-me desse cálice, né? Então, porque era um sofrimento muito grande. E uma outra passagem, se não me engano, com João fala que queria ser discípulo, o principal discípulo, porque eu amo você mais do que os outros e aquela coisa toda. Aí ele fala: mas você ainda não está pronto para beber do cálice que eu beberei. Um dia você estará, não agora, né? Porque Jesus sabia o caminho que ele iria trilhar, ele sabia das dificuldades. E o João não estava pronto para se entregar da forma que o Cristo sabia que seria necessário que assim o fosse. Então é possível? É possível, né? É possível. E isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com votos de pobreza, com renegar as coisas do mundo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Isso tem a ver com a entrega do desejo pessoal, porque é o que eu sempre digo, né? Quem acompanha as lives aí há mais tempo sabe que eu sempre disse que se a sua alma, né, a sua modo de dizer, porque você que é da alma e não a alma que é sua, né? Mas se o eu superior que te comanda, se a alma que te comanda, ela virar e falar assim: olha, é para você, o seu trabalho, né, é se desenvolver enquanto um grande empresário, uma grande empresária multinacional e conduzir empresas em 3 continentes, em 52 países, 78 mil colaboradores, né, com um processo global. É para você ser o CEO dessa empresa. Esse é o seu trabalho, né? A pessoa, para fazer um trabalho desse, em oferecimento a Deus, em oferecimento ao Cristo, se servindo como um instrumento da consciência crística, né? Materialmente falando, é uma pessoa que terá muitas posses, né? Mas não é um trabalho de gozo pessoal, é um trabalho que vai ter uma satisfação pessoal, no sentido de estar realizando aquilo que deveria ser feito, mas é um trabalho de muito sacrifício, né? De sacrifício da vontade própria. Porque uma pessoa que está numa condição dessa, ela não faz aquilo que ela quer fazer, ela faz aquilo que tem que ser feito. Ela não quer fazer todas as reuniões que ela tem que fazer, ela não quer trabalhar do tanto que ela, eventualmente, né? Ela não quer trabalhar 16 horas por dia ao longo de 3 anos, né? Trabalhar, não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada. Eventualmente, né? Se assim o for. Porque é desgastante para o corpo, é desgastante para o ego, é desgastante para a mente, para a psique. Mas, se esse é o caminho que a alma, o eu superior, impôs, que aquele ego execute, e se o ego está disposto e disponível a executar, que assim o seja, né? E isso você, né, isso eu estou dando um exemplo, né? Mas o seu propósito pode estar conectado com qualquer coisa, né? O propósito pode ser a construção de uma família, o propósito pode ser
num trabalho voluntário, né? Você pegar, por exemplo, um Chico Xavier, o propósito dele era escrever os livros através da psicografia e fazer o trabalho de caridade que ele fazia para ele mesmo, de bens materiais. Ele não tinha meio que nada, né? Ele tinha uma aposentadoria mal, né? Temos hoje ainda encarnado o Divaldo Pereira Franco também, que dele mesmo não tem praticamente nada, tem uma aposentadoria também, mas que junto com outras pessoas, naturalmente, né? Mais especialmente, né, tio Nilson, que eles chamam, que era um companheiro do Divaldo, construíram a Mansão do Caminho, lá em Salvador, que atende cerca de 5.000 pessoas por dia, com diversos serviços de educação, saúde e etc. Alimentação, né? Então, independe, não se sabe qual é a sua missão. Aí você me pergunta, né? Porque até na live passada, da semana passada, se você não assistiu, vai lá, que a gente falou sobre propósito de vida, né? E você não vai encontrar o seu propósito de vida escrito num papel timbrado, né? E alguém vai chegar e falar, esse é o seu propósito de vida. Isso não existe, né? Não é assim que funciona. E normalmente o propósito, ele vai te levar por caminhos que você não vai gostar muito. Porque o propósito, ele tem a ver com a expansão da luz. E para que você expanda a sua luz, você precisa limpar a sua sombra. Porque se você mantiver a quantidade de sombra que você tem dentro de você, você não vai ser capaz de expandir mais a sua luz, na expansão da consciência, né? Então, quanto mais você expande a sua consciência, quanto mais você expande a sua luz, mais sombra sua é vista e cada vez em lugares mais profundos e mais sombrios dentro de você, você vai mergulhar e você vai entrar. E isso se dá através do exercício, não só disso, né, mas dentro do que a gente está conversando, e isso se dá através do exercício do propósito. Existem outras ferramentas muito boas para você acessar locais dentro de você que não seriam acessados se não fosse por causa daquilo. E uma das melhores ferramentas, dos melhores instrumentos que tem para você acessar os seus lugares mais profundos, de maior dor e sofrimento, é um relacionamento amoroso. Olha só que legal, né? Então, o seu cônjuge, seu namorado, namorada, é a melhor pessoa que existe para mostrar para você quais são as suas dores e sofrimentos e sombras mais profundos. Então, quando você estiver em uma discussão com seu cônjuge, com seu namorado ou namorada, ao invés de você brigar com ele, agradeça a esta pessoa por estar te dando a oportunidade de você enxergar algo dentro de você que você não enxergaria se não fosse a presença e a convivência dessa pessoa. Né? Bem, fecha parênteses. Então, esse se colocar à disposição da alma, se colocar à disposição do eu superior, se colocar à disposição da própria consciência, da consciência crística e de outros níveis de consciência, isso é o próprio processo da expansão da consciência, né? Então, eu costumo dizer e dar de exemplo como se a consciência fosse um balão. E você enche esse balão de dentro para fora, né? Ele é de dentro. E o material para preencher esse balão, eu vou dar um nome aqui por falta de palavra, mas não explica muito também, né? Mas a matéria-prima que enche esse balão é amor. Então, quanto mais você se coloca como um canal de amor, de compaixão, de alegria, mais você vai expandindo esse balão, mais vai crescendo. Isso é a própria expansão da consciência. E como que você se coloca à disposição dessa energia que a gente chama de amor, né?
um amor incondicional, um amor que faz sem esperar nada em troca, um amor que ama sem querer que o outro ou as outras situações mude, dando sempre o melhor de si, né? Como que você faz para se colocar à disposição? Bem, eu poderia dizer várias coisas. Especificamente agora, o que eu quero compartilhar com você, como se fosse uma espécie de técnica, como se fosse uma espécie de metodologia de passo a passo para você fazer, para você se conectar com esses níveis superiores seus. Eu já falei de várias coisas nas outras lives, né? Se você for pegar as lives para trás aí, uma das coisas que eu mais falo é sobre isso. Agora, nesse momento, o que eu quero compartilhar é uma forma que eu nunca compartilhei, eu particularmente, nunca compartilhei, mas, enfim. Bem, é tão simples, mas tão simples que chega a ser meio... Não, Bruno, não é possível. Não é possível. Exercita, né, faz durante um tempo e depois você me conta se funciona ou não, antes de você achar que não funciona. Então, basicamente, o que você pode fazer, né, a sugestão que eu dou de você fazer para se conectar com esses níveis superiores é desistir de querer se conectar com esses níveis superiores e pura e simplesmente aceitar as coisas que aparecem para você, dando sempre o seu melhor, com as suas melhores intenções, em todos os seus níveis, para que aquilo se resolva da melhor maneira possível. Então acontece algo na sua vida. Aconteceu alguma coisa na sua vida que te deixou muito chateado, te deixou chateada, você achou ruim. Achei ruim. Ao invés de você rezar para aquilo, Deus, meus guias, tal, me ajuda a resolver esse problema. Ao invés de você fazer isso, você vai simplesmente fazer o seguinte: eu abro mão de que qualquer força externa, inclusive Deus, anjos da guarda, tudo, eu abro mão de que qualquer força externa me ajude. Eu assumo 100% da responsabilidade em dar o meu melhor para resolver essa situação. E a única coisa que eu sugiro que você faça é você se concentrar em você mesmo, bem na sua região do cardíaco, do coração, e se colocar num estado de eu aceito, não precisa falar, pode falar, pensar, para reforçar a intenção, mas não precisa necessariamente. Mas olhar para você ali no seu coração, no seu cardíaco, e se colocar num estado de aceitar a orientação do seu mestre interior. Só isso. Então aconteceu algo, eu abro mão de qualquer ajuda externa. De anjos da guarda, de Deus, de Jesus, de santo, abro mão de tudo. E eu assumo a minha responsabilidade, porque eu estou aqui. E isso aconteceu para mim. Então eu assumo a minha responsabilidade em atuar sobre isso que aconteceu da forma mais amorosa possível, da forma mais proativa e compassiva possível. E me coloco aqui à disposição, me coloco no estado de permissão para que o meu mestre interior, para que a voz do meu mestre interior
para que a guiança do meu mestre interior se faça e se manifeste aqui na minha vida. E vai. E vai. Vai passar um dia, né, um minuto, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, e vai. E aí você simplesmente vai concentrando a sua atenção cada vez mais nos seus níveis interiores e se conectando com essa energia que te norteia, que norteia os seus pensamentos, que norteia os seus sentimentos, que norteia o seu espírito, né? Então, é isso, né, minha gente? É isso aí. Essa é a informação que eu queria compartilhar com vocês hoje. Perguntas, dúvidas, comentários, alguma coisa? Enquanto eu vou aqui dando as boas noites, né? Marinete, eu falei, Selma, Thalia, boa noite, Dona Adelaide, show de bola. Regina, Regina, eu recebi seu presente, hein? Muita gratidão aí. Muita gratidão, show de bola. Dona Adelaide. Gava, Daniele, muito bom, seja bem-vinda. Mames tá passando por aí. Rosa, Eugênio, Ellen, Gel, Luísa, Fabi, Aline, Ellen, um monte de gente, o pessoal tá vindo aí, Pedro, de Fortaleza, show de bola, seja bem-vindo, Dani, né? É isso, minha gente. Então, sem perguntas, comentários, dúvidas, nada. Eu vou dar mais uns 10 segundinhos, 30 segundinhos aí. Ó, a Rosa comentou, né? Bruno, justamente o que estou fazendo neste momento. Então, é isso aí, né? É isso aí. André, né? Mas ao abrir mão de ajuda externa, me sinto só. O que estou fazendo de errado? Então, André, você não está fazendo nada de errado, né? Não é uma questão de estar fazendo certo ou fazendo errado, né? O que acontece? Esse é um ponto de inflexão. Esse isso que eu tô falando, viu, André? Isso que eu tô falando, essa abordagem dessa forma, é um divisor de águas no seu processo de expansão da consciência, de evolução espiritual. Por quê? Porque nós, enquanto, de certa forma, crianças espirituais que somos, nós precisamos de orientadores, né? Então toda criança, todo adolescente, ele precisa de um mestre, de um orientador. Só que a proposta que está sendo feita para nós, humanidade, neste atual momento, é uma proposta de amadurecimento espiritual. É como se nós estivéssemos passando pelo ritual dos 21 anos de idade e não dos 18. Então é como se a gente estivesse fazendo aniversário de 20 para 21 e entrando numa maturidade jovem. E o primeiro passo, o primeiro grande passo, porque são vários passos, mas eu poderia dizer que o primeiro grande passo para chegar nesse ponto de adultecer, nesse ponto onde nós nos tornaremos adultos, espiritualmente falando, é o ponto da conexão com
o mestre interior. Porque no universo, no cosmos, não existe qualquer ser que vai te livrar dos caminhos das enrascadas que você entrou. Quem faz isso é você. Quem trilhou seu caminho é você. Quem colhe os bônus e os ônus da sua evolução espiritual é você. O que nós temos são as ajudas. Porque todo mundo tem um mestre. Todo mundo tem um mestre. Eu tenho os meus mestres, né? Meu principal mestre, que é o meu mestre, assim, o primeiro, né? Não vou dizer nem da primeira prateleira, é o mestre. É o Cristo. Jesus, Yeshua, Cristo. Tá, esse é eu o elegi como o meu mestre. Então, quando eu falo de mestres exteriores, ele. E tem vários outros mestres com M minúsculo. Ele é o meu mestre em caixa alta. Tem ali uns 3 ou 4 mestres com M maiúsculo, uns 2 ou 3. Né? Buda, Krishna, são 2, Sócrates. São 3 mestres que eu tenho com M maiúsculo. E tem o Cristo, Jesus, que é o mestre em caixa alta. E tem vários outros mestres com M minúsculo, né? Que são mestres ali, o meu mestre e tal, que aí são pessoas, né? São outros mestres, né? Paulo de Tarso, Gandhi, né? Um amigo querido, né, do meu coração aí, o Eric Davi, muitos de vocês aqui conhecem, já desencarnou há pouco tempo, né? Tenho ele como um mestre. Né? Um Hélio Couto, né? Também eu tenho como uma espécie de um mestre, né? David Hawkins, o tenho como um mestre. E assim sucessivamente, né? Então, é uma dinâmica de relacionamento onde nós vamos nos nutrindo uns dos outros, né? E às vezes, amigos e amigas, né, que nós temos uma convivência, né? O Marinette deve estar aí ainda. Eu não sei mais como é que a gente vê se as pessoas estão aqui na live, mas acho que o Marinette está ainda. Tem a Marinette como uma grande amiga, uma espécie de uma mestra também, né? Que a gente está sempre conversando, tá? Né? Tiro dúvidas com ela e tudo mais, né? E assim, e aí a vida, né? E a vida. A gente vai vivendo e vai trocando, né? Mas nada disso, nem o próprio Jesus, que na minha opinião, pelo menos eu tenho isso para mim, que é o grande mestre dos mestres, nem ele, e isso eu também estou convicto, por tudo que eu já estudei, mas principalmente pelo que eu já vivi, nem ele substitui o meu mestre interior. Porque a minha evolução espiritual, a sua evolução espiritual, ela é uma decisão sua. E ela é uma decisão sua que está encadeada no seu fio espiritual. Então você, esse fractal de alma aqui encarnado, a alma, a mônada, a supramônada e assim sucessivamente, com todo esse encadeamento espiritual, com toda a complexidade espiritual que envolve a sua evolução. Então a alma que coordena o seu processo evolutivo, ela toma as decisões dela independente de qualquer outro ser. De qualquer outro ser. Porque a alma ela vai tomar uma decisão que ela entende que é o mais adequado. E se você, ego, que está em processo de aprendizado,
escolher algumas coisas que contradizem a orientação da alma, até certo ponto a alma vai deixar você trilhar aquele caminho. A própria mônada já está no nível altíssimo de energia, já está no nível crístico de consciência. Se a alma escolhe algum caminho que a mônada inicialmente tinha orientado que fosse de outra forma, mas a alma tem os seus argumentos, tem as suas justificativas para querer trilhar um outro caminho, e se aquele caminho realmente fizer sentido e estiver alinhado com o amor universal, né, com o bem de todos, se realmente for uma decisão altruísta, e se aquilo realmente, por mais que não seja aquela orientação inicial da mônada, mas se aquilo realmente for um caminho, um processo que vai gerar aprendizado e crescimento para todos os envolvidos, a alma vai seguir aquele caminho. E a mônada vai permitir que assim seja. Então, você se sente só, é porque é um aprendizado. É um aprendizado, não é porque está errado, é porque é um processo. É o processo de assumir a responsabilidade, de se conectar com você mesma, de estar cada vez mais em paz com as decisões que você toma, colher os bônus e os ônus e desenvolver uma palavrinha bem pequenininha que é, eu acho, talvez, a principal virtude a ser desenvolvida nesse processo que eu estou sugerindo, que é a fé. Porque sem a fé, não tem como desenvolver essa conexão com o mestre interior. Mas não é uma fé torcida, né? Tipo, vai dar certo, uhul. Não, isso não é fé. A fé que eu estou falando é uma certeza, mas não é uma certeza que vem da arrogância. É uma certeza que vem da fé, que vem do coração. É uma certeza de que você está fazendo aquilo pela convicção de que aquilo é melhor para todos, inclusive para você mesma. Eventualmente você não vai nem saber explicar o porquê que você está fazendo aquilo, mas você tem uma convicção, uma certeza tão grande de estar fazendo aquilo, que você faz. Mesmo que você não saiba necessariamente para quê ou por quê. Mas você tem fé na sua guiança, você tem fé na sua intuição. Você tem fé no caminho que você mesma já trilhou. Você tem fé em você mesma. Né? Você tem fé na sua autoestima. Você tem fé na sua intuição. E você se cerca de pessoas que podem, que vão te ajudar e vão te alertar caso você precise, digamos assim, né? E esse é o processo mesmo. Esse é o processo. Show de bola. Regina, beleza. Da próxima vez a gente toma aquele cafezinho. Beleza, minha gente. É isso, né? Sem mais para o momento. Agradeço aí imensamente a presença de todos, a presença de todas. É sempre muito bom estar compartilhando desses assuntos com vocês. E, como sempre, eu intenciono que a sua semana seja cheia de luz, cheia de desafios, cheia de conexões e meditações para a sua conexão com o seu mestre interior. E também intenciono que o nosso grande mestre da luz, Jesus Yeshua, que ele possa te auxiliar a
você encontrar, dar mais um passo na descoberta dos caminhos que levam para você mesma, para você mesmo. Show? Então é isso. Da gratidão e até a próxima.